Então, pessoal, seja bem-vindo ao Vila do Empreendedor Podcast. Esse nome tá muito grande, cara. Esse nome tá espetacular, esse nome tá lindo. Quem foi que criou esse nome? Nem importa o meu pescoço, como diz o outro, né? Velha piada sem graça de tiozão. Episódio número 1, e estamos aqui com meu amigo host desse programa, Marcondes Caldeira Júnior. E eu, Pedro Viana. Mais uma vez, seja Não, bem-vindo. eu tenho que te apresentar. Não, eu me apresento, eu tô então apresentando essa bagaça aqui. Estamos aqui com Michele Zaio, muito obrigada, empreendedora, e Fabiana Bino, empreendedora também. Que honra. Vamos, a honra é toda nossa. Afinal, vocês são nossas convidadas, né? Então, o que seriam de nós se não fossem as mulheres, né? Seríamos nada. Não estamos aqui Nada. nada. A verdade é essa, né? Mas sem criar nenhum tipo de alarde, né, nesse programa, que não é o nosso objetivo. Ó, sua mulher tá ali, tá? Pois é, então, mas é fato. O que seria de mim se não fosse ela? Eu falo isso pra ela. Né? Afinal, hoje eu fiquei muito satisfeito, porque eu cheguei em casa e aí, como a gente ia gravar o episódio 1 hoje, quando eu cheguei tinha uma cartinha assim, escrita em cima da mesa: meu amor, estou muito feliz. Tinha mesmo? Você. Sério? Tinha, sério mesmo. Que isso, hein? Olha pra ela lá e vem. Sério? Palavras de afirmação. Cinco linguagens do amor, né? Aí edificando a casa. Aí edificando a casa, tá certíssima. Mulher virtuosa, quem achará? Eu achei a minha. Ah lá, me deixou. Legal. Mas é isso, estamos aqui com elas, empreendedoras. A Michele tem a Zaio Intercâmbios, então a gente vai falar aqui com uma pessoa que cuida de viagens para aprender. Desculpem. Olha a visão míope. Não é vendo? viagens, por favor. São sonhos. Ela vende né? sonhos? Na verdade, a gente não Sonhos vende de comer ou sonhos? A gente não vende sonhos, a gente realiza sonhos. Que é isso? Para tudo, meu Deus do céu. Começamos sério. A gente começou no nível muito alto, então estou até preocupado. Por favor. Você veio de que país antes aqui do Brasil? Você estava onde? Então, o passaporte tá cheio, mas pai. qual deles? Nós estávamos aí 3. Michele, se Não, apresente, tava por passeando favor. então, né? Trabalhando. Nosso trabalho chato. Não é, menina? Se apresente você, sua empresa, o que você faz, fala pra gente. Primeiramente, muito obrigada, Pedro e Marcondes. Já tinha dito que você era o pai, né? Pai da Zaio Intercâmbios, foi ele que falou. Eu sou o pai da Zaio Intercâmbios. Mas eu vou contar pra vocês como ele se tornou o pai da Zaio. Mas, novamente, muito obrigada pelo convite. Eu sou paulistana, estou aqui em Terras Capixabas. Sou apaixonada aqui pelo Espírito Santo. Posso dizer que eu nasci dentro do empreendedorismo, a minha família, né, meus pais, meus irmãos. Meu sobrenome é árabe, então você já pode ver que tem sangue ali, né? De vendedora, de turca, né, enfim. Graças ao dinheiro aí, Michele. Ainda não chegamos nesse patamar. Pois é, eu costumo dizer que o meu primeiro trabalho, eu me desenvolvi ali, né? Vendendo fandangos. Em São Paulo, na Olambra, a minha mãe, Fabi, me mandou um pacote de fandangos e aí todo mundo tinha acabado, né, de comer os lanches. Voltei para casa cheio de dinheiro. Quando eu cheguei em casa cheio de dinheiro, minha mãe me perguntou da onde que vem esse dinheiro. Sua mãe te mandou um pacote, não, um fardo, você tá falando, é isso? Em São Paulo a gente fala pacote, né? Um pacote ali de fandango. É pra você comer ou pra... Não, pra mim, né? Mas era seu lanche. Um pacotinho. Não, um pacote grande, pacote tradicional, que hoje não é mais o pacote grande, pacote normal. Mas você vendeu ele? Eu vendi os punhados. Olha o punhado de fandangos. E aí o que aconteceu? Eu não sabia essa história. Eu já contei? Não contei, não? Não, nem pra mim. Não Tá contei? vendo? Não. Quantos anos? Não. Eu tinha 8 anos. Eu morava no interior de São Paulo. E aí nós fomos pra Olambra, muito conhecido no Brasil. Terra das Flores. Terra das Flores. E aí todo mundo tinha acabado de comer, Fabi. Tava ali, vi que o pessoal tava com fome e tal. Falei, olha, eu tenho um punhado aqui. Agora não faço mais isso não. E Nem assim nasce uma empreendedora. Quando eu cheguei em casa, eu tava com dinheiro. Minha mãe ficou preocupada, porque eu não tinha levado dinheiro. Aí eu expliquei que eu tinha, né, vendido ali os punhados de fandangos. Então eu acho que ali eu já entendi
porque eu amava vendas, né? Então, depois dali eu trabalhei em posto de gasolina. Frentista mesmo? Tipo, frentista ou não bastidores frentista. ali, Não, eu trabalhei no Brás. administrativo? Não, Ah, você trabalhou no Brás? trabalhei no Brás Ah, então ali. temos algo em comum aqui Não, nas não, histórias é, aqui, o né? negócio Logo a gente longo, vai o negócio entender. é longo. Ah. Então, assim, eu trabalhei no posto de gasolina, 2 postos de gasolina bem famosos em São Paulo. Eu era vendedora de pacotes de viagens dentro ali na frente, onde ficavam os frentistas. E vendia muito, sempre. Mas tinha uma espécie de agência de isso que eu viagem ia no perguntar, meio né? do posto de gasolina, é isso mesmo? Então, em São Paulo, eu não sei se É porque a gente funciona tá assim. acostumado com o Espírito Santo, Mas né, em cara? São Paulo tem tem isso. água, né? É verdade, é verdade. Fecha aos domingos. É verdade, nos postos de gasolina sempre tem ali a parte de conveniência, Ah, aqui sim, também sim, tem. sim. E sempre tem, né, algum vendedor vendendo algum produto. E na época, né, tinha que estar na faculdade, não tinha grana para pagar, então eu fui pro Brás, né, e fui vender ali pacotes de viagens. E eu, né, a surpresa, deu certo. E aí depois comecei nessas vendas. Olha, tem muito tempo, tem muita coisa para contar, pode falar? Vai. Ô, velho, não, ó, Então tá. quem vendeu punhado de fandango com 8 anos, pacote de viagem, em posto de gasolina, irmão, vende qualquer coisa. Não, mas aí, veja bem, veja O cara bem. encheu o tanque e levou Ei, quer comprar uma diária no resort? Quer ir pra Dubai? Pois é. E aí eu acho que vale também essa palavra assim para mostrar que a vida não é fácil, mas hoje em dia, né, tem muita gente que fala assim, eu não tenho dinheiro, não tenho isso como fazer. Tem sim, tem muita oportunidade. Então até para eu chegar, né, ser hoje uma empreendedora que tem, já posso falar? Eu tenho uma empresa aqui no Brasil, uma empresa na Europa. Eu passei por muitas situações e agradeço a Deus pelas oportunidades. E uma delas, depois que eu saí do posto de gasolina, eu fui trabalhar vendendo cachorro quente. Né? Eu comprei um carrinho de cachorro quente pela internet. Eu tinha 17 anos e comecei a vender cachorro quente, mas entrei em falência. Né? Tive que decretar falência. Quanto tempo durou assim? O cachorro quente? Eu paguei minha primeira mensalidade da faculdade. Eu sou formada pela Universidade Cidade de São Paulo, sou formada em comércio exterior. E aí eu não tinha dinheiro para poder pagar a inscrição do curso, né? E também a matrícula, e nem a primeira mensalidade, obviamente que não. Então o que eu fiz? Comecei a vender pano de prato. Nossa, eu já vendeu tudo nessa vida. Comecei a vender pano de prato na rua e com o pano de prato consegui dinheiro para comprar o carrinho de cachorro quente com 17 anos e pagar como é que eu posso dizer, a matrícula, né, da faculdade. Aí você tinha 17 anos. Tinha 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Você sabe, Michele, que aí até pra galera que tá vendo, assistindo a gente, abrindo um parênteses na sua história, fica um insight bem legal aí, que assim, se você quiser ser alguma coisa na vida dos negócios, tem que ser primeiro um bom vendedor, né? Exatamente. E você vê que você com 17 anos, tudo que você construiu até os 17 foi através de venda. Sim, através total. de venda. É. Com atitude e vendendo, seja punhado de fandango, seja cachorro quente, seja pano de prato, seja pacotes de viagens, enfim. Então assim, acho que isso é uma pegada bem legal. Você não teve medo, você vendeu o que você tinha. Cara, eu tenho um pacote de fandangos, o que eu faço? Eu vendo o pacote inteiro? Não, vou fracionar e vender o punhado. É sensacional esse exemplo, né? De empreendedor. Porque você Mas a faz gente com não que sabe, você né? tem na mão. A galera fica às vezes, mas eu preciso de estrutura. Mas eu preciso disso, daquilo outro. Realmente, quando você tem estrutura, né, você faz mais, mas você fez com que você tinha na mão. Sim. E acho que essa é uma lição sensacional. Cara, você que tá aí ouvindo a gente aí, né, Pedro? Com certeza. Que tá pensando, tal, cara, faz com o que você tem que fazer, que é o que você fez. Eu fiquei triste que eu não trouxe o anel que eu comprei na 25 de março, quem conhece São Paulo sabe, com 15 anos, 15, 16 anos, eu estava no ensino médio, então eu ia até a 25 de março, eu morava na zona leste de São Paulo, ia até a 25 de março comprar bijuterias para poder vender na escola. E eu tenho um anel que eu comprei na 25 de março até o dia de hoje. Com o dinheiro da
Do Fandangos. Eu amo Fandangos, até hoje, meu predileto. Vermelhinho, vermelhinho. Hã? Vermelhinho. Vermelhinho, de Ah, não, presunto, ó, coração. Tem meu respeito. Tem meu respeito. E aí, Marcondes e Pedro, falei que fui à falência, né, por causa ali do cachorro quente, porque os meus irmãos comiam todo o cachorro quente, tudo, tava com cachorro quente. Mas, posteriormente, entrei na faculdade, sou formada em comércio exterior, sou apaixonada pela essa área de importação e exportação, e em no ano de 2000, eu tive a oportunidade de vir para o Espírito Santo. Mas eu vim para o Espírito Santo porque eu não conseguia vaga de emprego na área de importação ou exportação em São Paulo, porque as vagas eram só para homens. Era só para homens. Isso que ano, mais ou menos? Né? 2000. No ano de 2000. Ah, você falou, perdão. Não, imagina. No ano de 2000, eu tive que sair de São Paulo e aplicar para várias cidades do Brasil. E aí eu consegui uma oportunidade numa multinacional aqui no Espírito Santo, porque foi a única que abriu as portas para mim naquela época. Tinha muitas vagas, mas perdia para os rapazes. Você falou mal do Espírito Santo aí? Eu falei mal? O Espírito Santo tem meu respeito. Pois é. Sou capixaba. Então, e aí eu vim pra cá, fiquei aqui no Espírito Santo por alguns anos, trabalhando na área de comércio exterior. E depois voltei para São Paulo, voltei no ano de 2006 para São Paulo. E aí no ano de 2007 eu tive a oportunidade novamente de vir para cá. E aí falei, bom, eu vou fazer um cruzeiro, né? Vou descansar um pouquinho. E aquele ambiente ali do cruzeiro, né, com várias pessoas de diversos países, juntou ali com o comércio exterior, me deu uma explosão de sentimentos. Falei, eu vou fazer um intercâmbio. Vou com a cara e a coragem, não deve ser mais difícil que vender punhados de fandangos, né? Qualquer coisa mais Aquela criançada. Aí eu falei, eu fui, né, Pedro? Eu falei, eu vou. E engraçado que os meus pais vieram para o Espírito Santo, porque eu morava sozinha nessa época aqui no Espírito Santo. Não conhecia ninguém. E morei aqui sozinha. E aí meus pais, para me deixar sozinha, vieram para cá. E aí eu falei, olha, tô indo embora pra Dublin. Eu tô assim, tá indo embora pra onde? Eu falei, gente, estou indo embora pra um país que eu fiquei sabendo, que eu descobri ali, depois de ter um visto negado para os Estados Unidos. E com nada, né, nada de ilegalidade, fui fazer um intercâmbio de 6 meses, fui fazer um intercâmbio com 30 anos, com a idade da sua esposa. Fui fazer um intercâmbio com 30 anos. Gente, se eu estiver falando muito, vocês me falam. Então tá bem, né? Tá bem? Claro, a história porque eu sou corintiana, você sabe que corintiana tem esse negócio, né? De falar bastante. Manda bom. Deixa pra lá. Aqui nós não falamos de política, futebol e religião. Mentira, então tá bom. E aí, gente, eu fui com 30 anos, sem saber nem o que era left e right, na esquerda e direita, não sabia nada. Entrei na aeronave, primeiro voo internacional, sozinha. Eu não conseguia entender, a mulher fez assim, nunca esqueço. 7B left. Aí ela explicou com o dedo ali, consegui chegar. Mas incrível que no terceiro mês, era um intercâmbio de 8 meses, um intercâmbio de longa duração. Você já fez, né? Sim, exatamente. Mas ele fez pra Austrália, né? É surfistinha, é outro patamar. E aí fiz esse intercâmbio de 6 meses. No terceiro mês, eu lembro como hoje, eu olhei pro espelho ali, comecei a chorar, liguei pra minha mãe, quero ir embora, eu não quero ficar aqui na Irlanda, não dá. Minha mãe, pelo amor de Deus, Michele, você tá num lugar que muita gente gostaria de estar, o investimento que você fez foi alto, então conclua os 6 meses e volta. No 5º mês, liguei. Não volto mais. E fiquei 4 anos. Aquilo que você estava me falando lá fora, né? De ir embora e ficar. Essa história de 11 em cada 12 intercambistas é essa aí. Né? Exatamente. E aí fiquei por 4 anos na Irlanda. Quando eu voltei pro Brasil, né? Voltei porque realmente meu visto não me permitia ficar mais. Aí voltei pro Brasil, mas eu não queria trabalhar com comércio exterior.
deu aquela, você sabe, né? É o famoso homesick, sabe como é que é? Então explica aí o que é homesick pra Ih, lascou agora. É aquela doencinha quando você vai pra casa, né? Você tem saudade e tal, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas ao mesmo tempo, você fica assim, como se fosse... estivesse fora do ninho, assim, Sim. sabe? Um pássaro fora do ninho. Você volta, todo mundo é igual, mas você é diferente. E aí eu fui trabalhar com educação. Fui trabalhar com educação, com o Márcio, o meu irmão, ele tem, né? Fui trabalhar com ele. E esse trabalho que eu fazia para ele, eu era divulgadora. Eu era divulgadora de cursos cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda, para adolescentes, na realidade, adolescentes de baixa renda. Então, por 3 anos, mais ou menos, porque eu voltei da Europa para o Brasil em 2011, durante mais ou menos 3 anos, eu trabalhava todas as escolas de ensino médio aqui do Espírito Santo. Por exemplo, posso falar os bairros, né? Pode, Carapina, Nova Carapina. Eu fazia a região da Serra e depois eu fui para Maceió e para Fortaleza. Enfim, morei já. Minha mãe fala que eu tenho rodinhas nos pés. Realmente. Pois é. E aí eu trabalhei com educação. E aí, já pode falar como surgiu? Pode. Solta boa. Então, guys, vejam bem como começou essa história. Agora a história da sua empresa de hoje, você tá falando. Exatamente, porque estão percebendo que está tendo uma linha assim, né, do tempo Sim. até chegar aonde eu estou hoje. E aí, quando eu voltei para o Brasil, e nesse período que eu trabalhei 2 anos e meio praticamente em várias cidades do Brasil, trabalhando com educação, entrando em sala, né, salas ali que a gente via a situação, enfim, econômica, social, né, cultural ali. Então você fala, caramba, né, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E aí eu me lembro que eu estava na praia, e aí uma amiga veio falar comigo, e eu comecei a falar sobre intercâmbio, contar, né, a experiência que você tem. Aí eu estava orando, porque a gente não faz nada sem, né, a orientação do Senhor. Estava orando e falei com Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? Aonde que eu vou colocar o meu talento, o dom que o Senhor deu? Eu amo falar, eu amo vendas, eu preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu, acho que todo mundo lembra aqui, aquele período aqui no Espírito Santo de violência, que a gente greve da polícia, exato, né? que a gente não podia sair de casa e tudo mais. Não sei como, mas 2017. Aí eu já falo que é Jesuscidência, né? Que é Jesus com coincidência. E aí, do nada, né? Podemos dizer assim, Fabi, chegou nas minhas mãos uma documentação do Sebrae. Chegou um post do Sebrae. Eu esqueci de falar uma coisa antes, eu vou falar. Quando eu terminei de trabalhar com meu irmão na área de educação, por causa do intercâmbio, eu tive várias oportunidades de trabalhar em vários países. E aí, eu consegui uma vaga Pode falar o nome da empresa? Não é? Claro, né? não. Eu consegui uma vaga de emprego na JBS e depois na Peugeot Citroën, lá do Rio de Janeiro. E aí, eu fui pro Rio de Janeiro, fui trabalhar na Peugeot Citroën, mas na área de comércio exterior, e fiquei durante 4 anos nessa multinacional e vim transferida para cá. Em 2017, eles me ofereceram uma gerência lá no México, então eu teria que ir para o México. Mas, né, já tinha falado com Deus o que Ele queria para minha vida. E aí, nesse momento de aceitar essa proposta para ir para o México e ficar aqui no Brasil, eu recebi eu não me lembro, mas eu recebi alguma coisa do Sebrae. Pode falar, Sebrae, pode do falar, Sebrae, pode falar. A gente veio de lá, pô. Tá... a gente não pode perder, não, né? Pode falar qualquer coisa. Então, e aí veio essa postagem do Sebrae e eu fui, né, no centro de Vitória, fui fazer a primeira reunião, participei ali e depois fiquei falando de importação, né? Teve vários assuntos sobre importação, eu fiquei falando de importação e tudo mais. Não, mas peraí, eu tô saindo do comércio exterior porque eu tô indo lá para falar de importação, né? Quando eu voltei para casa, continuei orando e tudo mais, e aí a minha chefe lá de São Paulo, da Peugeot Citroën,
falou, Michele, você precisa decidir. Você vai ficar aqui, você vai pro México, ou, né? Ou você vai sair da empresa. Eu falei assim, eu vou sair da empresa. Assim, falei, vou sair. Aí eu peguei, marquei, assisti mais uma reunião lá do Sebrae e depois, aí sim, eu marquei uma reunião com o pai da Zay Intercâmbios. Quem será? Exatamente, mas eu vou Essa dizer... criança tem pai, né? Exatamente. Senhor Marcondes, quero te dar... Marcondes, me dá a mão. Muito bonitinho. O Marcondes, Pedro, Fabio, o Marcondes me ajudou muito, muito, muito. A Zay Intercâmbios, ela nasceu em 2017, ela nasceu aqui no Espírito Santo, ela nasceu em abril de 2017, na mesa do consultor, eu já tô ficando emocionada. Verdade, né? Porque foi marcante. Foi marcante. Não tem como esquecer. A gente fica feliz porque, assim, né, o Pedro também esteve na mesma posição que eu lá no Sebrae há muitos anos. E, assim, e estamos até hoje agora, né, na carreira solo aqui. É óbvio que a gente trabalha, precisa cobrar pelo que a gente faz, porque é, né, nosso trabalho. A gente Vivendo num precisa viver sistema disso, capitalista, né? precisando Tem que, de dinheiro para viver. mas assim, a gente faz com muito carinho, a gente faz, posso falar pelo Pedro também que eu conheço o Pedro, conheço a índole dele, conheço o profissionalismo dele, ele sabe o quanto eu sou fã. E assim, a gente faz porque gosta e faz sem medir esforços pelo melhor. Pra ajudar, né? E às vezes dá vontade até de puxar, né? Assim, Vai, miséria. Vai, miséria. É Mas verdade. a gente gosta mesmo, né? Estuda muito pra isso também, não é só porque gosta, Sim, né, Pedro? A gente claro. estuda muito, investe muito em capacitação, em treinamento, em conhecimento, pra poder ver esse olho Essa de emoção, né? É verdade. E olha só, guys, vocês não têm noção. Eu cheguei na mesa do Marcondes, Fabi, eu vim com uma lista de nomes, a maioria tudo em inglês. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, mas Michele, você já objetiva, Michele? Michele, olha só, vai ser Zay Intercâmbios. O nome se vende, o nome é forte. Coloca lá, Zay Intercâmbios. Aí eu olhei assim, cheguei em casa. Tem um nome. Até o nome. Tem um nome. É o pai da... É o pai mesmo. Aí eu cheguei em casa e falei certidão de assim, nascimento ela pai, gente, Marcondes, olha, Palmeiras. o que vocês acham? Porque tudo, né? Não, e o nome é bom. É bom, Falei, é bom. Falei, gente, o que vocês acham? O Marcondes colocou aqui Zay Intercâmbios. Aí, meu pai, ele chama Sérgio Zayo. Zayo é um nome árabe, tem uma cidade na Síria, né, que chama Zayo e significa esplêndido. E aí, ele, né, viu o esplendor. Lógico. Brilhou ali, Bate, né? E aí, enfim, aí a gente, brincadeiras à parte, Sim. né, com muito respeito, a gente colocou ali Zay Intercâmbios e realmente ficou mais fácil, mas passou a Tem uma dicção informação. legal, acaba que a fonética também é boa, enfim, tudo ajuda. Exatamente. E nesse assim, guys, eu costumo dizer que eu nasci em 2017, mas até hoje a gente passou pelas piores situações, né? Então, em 2018, nós tivemos uma crise bem forte aqui no Brasil. O Zay Intercâmbios estava ali, o Marcondes estava com a gente, né? Nos ajudando ali sempre. Em 2019, foi um ano muito bom. Eu acho que você já tinha saído, a gente não estava em Eu contato. saí em 2019 do Sebrae, Isso. exatamente. E aí, em 2019, foi um ano muito bom. Foi onde eu decidi ir para Malta. Aí sim, eu fui para Malta, morei 2 anos, fiz High Education, fiz um curso superior em Malta. Eu sou formada em MBA de Empreendedorismo e Marketing Internacional pela Universidade Tá falando da aqui Inglaterra. com a papa? Ah, A gente tá nada. achando que a gente sabe alguma coisa. Sabe Isso é nada, brincadeira. você. Para com isso. Tudo começou com um punhadinho ali de conversa. Tá vendo? E sim, o ano passado eu me formei para a Universidade de Suffolk, que foi realmente um sufoco. Realmente um sufoco. Aquela cidade de Suffolk. Exatamente, um sufoco para fazer, para passar. E assim, sabe, acho que isso que não tem idade, porque eu voltei a estudar depois de... Não sei se qualidade, mas enfim. Depois de alguns anos. Depois de alguns anos, vamos falar a verdade. Então, assim, eu voltei a estudar praticamente depois de 15 anos, que vamos fazer as contas, vamos fazer as contas Tá, direito. 15 anos. 15 anos eu voltei a estudar. Depois de 10 anos sem falar inglês, eu entrei numa sala de mestrado de MBA com pessoas que tinham acabado de sair
inglês fluente, sabe? Então, assim, o meu primeira proficiência foi bem difícil, mas deu certo, né? Então, me formei ano passado. E aí, né, depois desse período, como diz minha mãe, com a rodinha nos pés, na realidade, peraí, agora vai chegar no Pedro, né? Porque eu conheci o Pedro agora, né? Nos conhecemos pessoalmente agora, hoje, poucos minutos antes. Mas no ano de 2020 eu liguei para falar com o Marcondes, e o Marcondes tinha saído. E mandei a mensagem pro Marcondes, tava só no restaurante, vendendo, né? Pizza ali, pra cima e pra baixo. E aí, o que aconteceu? Eu precisava chorar, eu precisava desabafar, eu queria fechar as intercâmbios, essa era a grande verdade, não estava mais aguentando, mas também era por causa dos estudos, era muita coisa. Pandemia, né? Longe de casa, 2 anos sem ver a família. E aí, por coincidência, por Jesuscidência, por 2 vezes, quem atendeu o WhatsApp que eu mandei? E era WhatsApp automático, né? Aquelas mensagens automáticas. O Pedro me atendeu por 2 vezes. E aí, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Mas aí foi isso, a gente se conheceu pessoalmente hoje, mas a gente acabou que fizemos alguns trabalhos, né, lá pela empresa juntos, mas tudo virtualmente. Sim. Você estava vivendo uma época bem difícil lá também. Aliás, a gente passou pela pandemia e quem não sofreu, né? Empresário que não sofreu. E é muito interessante a gente até comentar isso, porque as pessoas têm a seguinte mentalidade, né? Sofreu quem tinha um restaurante, né? Como é que pode dizer assim? Os prestadores de serviço mais comuns, né? Então todo mundo pensa, eu tinha uma padaria, tive que fechar, eu tinha uma loja assim, tive que fechar. E, cara, quem sofreu mesmo, você imagina uma pessoa que trabalha com intercâmbio, Foi bem né? difícil. E todos os aeroportos fecham, né? Praticamente todos fecharam. E você faz o que da vida? Porque uma coisa que eu sempre falei, e até puxando aqui a palavra, geralmente as pessoas chegavam pra gente e perguntavam assim, Marcondes escutava essa pergunta direto e ela é muito comum. Eu soltei um post esses dias no Rio, sei lá, no meu Instagram, e aí falando que as pessoas perguntam assim, chegam pra gente, queria abrir um negócio. Aí tá, beleza. Beleza, você abriu um negócio. Mas eu queria saber de vocês o que tá dando dinheiro. Né? E a gente já tinha uma frase meio que combinada lá, que a gente falava assim, cara, se a gente soubesse o que tá dando dinheiro, nós não estaríamos aqui. Né? Então a gente... Aí depois eu comecei a variar a resposta. Você variou? Cara, abre um Google. Tá dinheiro pra caramba. Apple. Funda a Apple, cara. Facebook. A Amazon tá bombando. Amazon. É verdade. Vale, explora minério, vai lá. Pois é, e aí na pandemia a gente pegou essa crise, né? Então você imagina o que é para uma pessoa que estava vivendo, né, da prestação de serviços de intercâmbios, isto é, a pessoa tem que sair do país de origem dela e ir para um outro país. E aí você fala assim, vai de quê agora? Porque não tem avião, não, vai de trem, né? Pega faz baldeação de trem, não tem como, tudo fechado. Sim, Como e é que também a empresa vive? é muito complicado. E também, depois que os aeroportos abriram, a gente teve ainda, né, infelizmente o Brasil, né, a gente ficou por muito tempo fora da lista de muitos países e vendo outras nacionalidades entrando e a gente ficando ali, Aquelas né? oscilações. Exatamente. A gente quer ouvir de vocês o que vocês fizeram quando se depararam com o cenário de pandemia e agora, né? O famoso e agora. Mas e agora daqui a pouco. Vamos responder. Fabi, fala, Fabi. Com a palavra. Apresente-se, né? Que honra estar aqui com vocês. Quando o Pedro me chamou, eu falei, meu Deus, a Briana, porque a Briana nasceu na pandemia. Ela é de 2020. Olha aí, ó. Tá Essa revelação. E as pessoas achando que só dava para fechar a empresa, né? Mas eu vou... Falei que tinha gente que ganha dinheiro na pandemia, Eu vou contar, assim, como que eu comecei a gostar mesmo de vendas. A minha história é quase igual a dela. Eu comecei desde criança. Não. Poxa, eu te vi lá na Não era Fandangos, não, era Doritos. A minha mãe, ela sempre mexeu com roupas. Minha mãe, ela já foi sacoleira de roupas.
A minha mãe trabalhou em grandes lojas, foi gerente da Sonho dos Pés, da Fago. E durante já teve um showroom, ela teve um showroom de roupas até em 2018. E durante toda a minha infância, eu sempre via minha mãe com esse negócio de roupa. E eu era encantada. Assim, eu sempre gostei e eu ficava assim, desde pequena eu falava assim, meu sonho é ser dona de loja. Só que quando eu falava isso com a minha mãe, que isso, menina? Você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, entendeu? Porque a minha mãe não teve oportunidade, ela não fez faculdade. E então, assim, eles tinham essa pressão. Minha avó queria que eu fosse médica. Minha avó falava, não, nem que eu tenho que te levar na faculdade, você vai ter que fazer medicina. Porque, só que eu não tinha esse negócio, assim, só por causa do dinheiro. Em mim, dentro de mim, eu tinha que fazer alguma coisa que eu gostasse. E já na minha adolescência, assim, eu começava a vender tudo. Lá em casa, se eu via, assim, o violino tá parado. Eu já vendi o violino. Eu vendia tudo lá em casa. Eu usava, comprava uma roupa, alguma coisa eu não gostava. E vamos ser sócias. Eu vendi o tipo de pessoas, não vai vender tudo dentro de casa. Tem perigoso isso. Vai construir um novo império de vamos fazer um masterclass. Não, e fora que eu ia juntando dinheiro e pra poder fazer as minhas coisas, né? Aí, no meio da minha família também, quando eu vi que tinha alguma coisa que tava parado, essa geladeira tá parada aí, quer que eu vendo pra você? Aí eu vendia a geladeira, você me dá, eu negociava, você tem que me dar. E o que te levava Eu tinha um prazer, é um prazer que eu não consigo, meu esposo sempre me perguntou, você sente o quê? Eu sinto um prazer que eu não consigo, assim, explicar, assim, com palavras. De executar a venda, você tá falando assim. A venda. Eu me realizo. Fazer um parênteses aqui. Porque vai ver, tem algum pai, mãe assistindo a gente. E aí, puxando a sardinha, como eu trabalhei com educação empreendedora, às vezes o filho tem essa personalidade, tem essa pegada já, e o pai meio que tá ignorando, tipo, não, você tem que... Não é o caso, não estou dizendo que não é para estudar, acho que a mãe da Fabi fez muito bem e falou assim, não, você vai estudar. Mas é você começar a observar esse comportamento desde criança, porque a história dela é a mesma que da Michelle, é a mesma que a da Fabi. Então você vê que é um comportamento que muitas vezes vem desde a infância. Eu contei minha história já, falando como que eu via isso desde criança. E às vezes os pais, né, as mães, não observam isso. E é algo importante você estar atento, assim como todo comportamento que você quer potencializar. Então, o empreendedor é um comportamento que precisa ser potencializado. Até porque, Pedro, independente da pessoa vir a ser, entre aspas, assim, vendedor somente, ou somente bem entre aspas, porque o vendedor, né, é a melhor profissão que tem no mundo, é de vendas. Essa é a melhor profissão. É o coração da empresa. É o coração, né? Mas não só da empresa, também como profissional liberal. Se a pessoa quer se tornar um advogado, um médico, um engenheiro, o que for, mas se ele for antes um bom vendedor, ele vai ser o melhor e mais bem sucedido advogado, médico, engenheiro, o que for. Exato. Então, assim, é muito bacana essa pegada que o Pedro falou, dos pais estarem atentos aí com os filhos para incentivar esse comportamento empreendedor relacionado à venda, porque isso vai ajudar independente da profissão, da carreira que seguir. Legal. Aí eu acabei fazendo a faculdade de Direito, né? Só que durante toda a faculdade de Direito, por mais assim que eu gostasse assim, das matérias, eu sempre tinha um desejo assim, de ter a minha loja. Eu até falava na época, meu esposo já era meu namorado, eu falava com ele. Às vezes eu converso com alguma colega, ela fala assim, o meu sonho é ser juíza, meu sonho é ser delegado. E eu falava, gente, meu sonho é ter a minha loja. Sim, sério, sempre quer vender. A prazer dela, né? Sempre foi o meu sonho. E aí, durante a faculdade, eu comecei a fazer estágios em lugares diferentes, porque eu queria assim, eu vou tentar ver se alguma coisa eu gosto, né? Vou tentar ver se eu encaixo. Eu fiquei durante um período no escritório de advocacia, eu detestava no escritório. E ó que eu ia pra audiência mesmo, eles me colocavam como preposta. E eu observava as funções, assim, a função do juiz. Eu ficava, meu Deus do céu, que saco, entendeu? Eu fiz estágio também em cartório, fui no civil, eu fui no criminal. Durante a faculdade toda, eu sempre trabalhei em algum lugar na área jurídica pra ver, só que eu não gostava.
E quando eu tava no final da faculdade, aquilo começou a me dar até uma frustração, porque eu falei assim, meu Deus, eu fiz para uma faculdade particular, um gasto alto e eu não vou exercer isso. Eu fiquei com isso assim na cabeça. Só que eu falei assim, agora tem que concluir, né? Quando eu concluí... Isso era que período, assim, que você tava... Não, a faculdade toda. A faculdade... Eu já literalmente Ai, obrigado. no primeiro dia de aula. Mas o professor botou Eu saí. Eu já tinha sair, isso muito pra sair. definido. Só que como ao redor da minha família ninguém me apoiava, porque eu falava assim, pra mim ter uma loja, como que eu vou começar? Eu não tenho dinheiro, entendeu? Você fez a faculdade pelos outros, pela família. Pela Sim, minha a família. real é essa. A real é essa. Eu concluí a faculdade, eu cheguei a ficar estudando ainda durante o tempo, eu estudei para OAB, entendeu? E como eram matérias assim para concurso, só que eu ficava assim, gente, eu vou fazer concurso para quê? Não quero fazer. Você não quer esse serviço Não, independente, né? eu não quero. E eu comecei a falar isso com meu pai. Aí meu pai foi o que me apoiou, que ele falou assim, Fabiana, você tem a oportunidade de tentar, você tem a oportunidade de errar. Eu hoje, no seu lugar, meu sonho também era ter uma loja. E meu pai é um advogado. Só que meu pai... Frustrado. Ele não teve jeito, ele fez por obrigação e exerce por obrigação. Meu pai coitado. falou, hoje eu sou um pai de família, como que eu vou parar tudo pra poder... Eu tenho que manter a casa, eu não consigo. Eu tenho um irmão novo. Sim. Então meu pai falou, eu não tenho essa oportunidade, mas você tá nova. Você tem 20 e poucos anos, você pode tentar. Se você depois não gostar, não desistir, meu pai. Então assim, meu pai... E aí uma coisa que abriu também muito a minha mente... Isso quando você terminou a faculdade. Terminei a faculdade. Quando eu estava no último período, eu já era casada já, e eu fiquei grávida do meu filho. E aí, durante a gestação, eu comecei a pensar o que eu ia fazer, porque eu falei assim, eu entendi que uma mulher feliz, eu ia ser uma mãe feliz. Sim. Então, tudo ia funcionar. E eu não queria voltar pro escritório, porque eu falei assim, se eu tiver o Miguel, eu vou ter que voltar pro escritório de advocacia. Não, eu não quero isso. E eu comecei a comentar com meu esposo. E eu comecei a aparecer para mim o Instagram, né? A gente vai pesquisando, o Instagram começa a entregar anúncio sobre loja online, curso online. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um curso online, um curso que me explica sobre como é... Que ano foi isso? Foi 2019. 19 agora já. 2019. Sobre como ter loja online. E aí no curso eu comecei a ver várias mulheres que começaram assim, com muito pouco. E eu falei assim, gente, se elas começaram com muito pouco, eu tenho que ter a coragem, Eu entendeu? conheço uma pessoa que pouco eu começou com pacote de fandangos. Eu conheço uma pessoa que começou com fandangos também, Com 8 anos de idade. Eu falei, eu preciso ter coragem, né? Só que aí, 2020, veio a pandemia. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E eu comecei a comentar com todo... Mas você já tinha aberto a loja ou não? Não tinha aberto ainda. Só que eu já estava pensando como que eu ia abrir, como que eu ia fazer. Já comentava com meu esposo, comentava com a minha avó. E já seria online ou física? Não, online. A ideia já sempre foi online, sim. Online, porque eu não tinha capital para poder investir. Entendi. Entendeu? E no meio da minha família, ninguém tava me dando moral, não. Aí eu falei assim... Nossa, que novidade. Que história diferente. É um case à parte, né? Aí eu falei assim... eu falei, como que eu vou começar? E aí, né, eu vendo as aulas, né? Eu falei assim, gente, eu preciso só de... Como eu falei, eu só preciso de coragem. E aí, no meio da pandemia mesmo, eu comecei a comentar com meu esposo, com a minha avó, e minha avó falou, o quê? Tá todo mundo fechando negócio? Como assim você vai abrir? Você já vai começar... Total, né? Você já vai começar... Coitado. Entendeu? Só que eu falei, não, gente, mas eu tô vendo que as lojas online estão crescendo. Eu comecei a pesquisar, falei assim, eu vou começar com o que eu tenho. E eu lembro que eu comecei, eu tinha R$1.500. Gente, eu comprei pelo fornecedor online. Na hora que chegou os vestidos não tinham nada a ver com a loja. Comprou da China ou daqui não, mesmo? eu comprei de São Paulo mesmo.
No curso que eu São fiz... Paulo é Olha o bom. golpe. Não, o braço tem, mas o braço de tem que repente foi em outro lugar. Fornecedores e fornecedores, né? Não, mas você tem que Desculpa, descobrir, tem que descobrir. Eu comecei comprando online, até eu viajar pra lá, pra eu mesma começar a comprar, eu comecei online, Sim. eu comprava pelo Porque WhatsApp. aí já era a pandemia. Já tinha era a começado. pandemia. E aí, na minha segunda compra, eu tomei um calote. Eu comprei de um rapaz que ele não existia, na verdade. Ele Comprou, era mas não levou. Não levou. Aí, as primeiras compras E eram... foi todo o seu dinheiro ou boa parte Isso que eu dele? ia Não, perguntar, foi quanto que foi boa do parte, dinheiro? foi uma boa parte do dinheiro. Só que aí meu esposo, Foi sua segunda compra, foi a então. minha segunda compra. Nossa, aquela que você vai com mais sede, É. né? Aí você Agora podia vai. usar a sua faculdade, a sua graduação. Olha, mas olha só. Mas e a raiva? Não, Vai mas- processar. Não, ele sumiu, era um golpista mesmo, o número depois ficou bloqueado. Estelionatário cara, mesmo. Não, era 171, negócio. E aí eu comecei a passar por bastante dificuldade mesmo no comecinho. E aí eu contava pra uma avó minha, que eu tenho muita intimidade, minha filha, eu falei com você, né? Você quer botar dinheiro nesse negócio? Eu falei pra você desistir disso. Volta pra você estudar e ver só as palavras assim de desânimo. E aí o meu esposo foi fundamental. Que meu esposo ele falava comigo, é assim mesmo, no começo, vamos com o dinheiro que tem. Então, o meu começo foi assim, eu ia vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, e com o dinheiro que eu recebia, nos primeiros meses eu praticamente não tirava. Eu ia só fazendo uma nova compra. Só que eu comecei a ver que não era legal ficar comprando só pelo WhatsApp, porque às vezes eu vi uma foto, chegava a peça aqui, era um pouco diferente, a qualidade não era bacana, às vezes vinha com um detalhezinho mal costurado. E eu decidi também focar moda evangélica. Como eu sou evangélica, no curso ele fala, você tem que, é muito importante a loja online, você ter um nicho, você ver o que você vai ter mais facilidade. Só pra explicar, pessoal, eu ia falar agora, hein? Você tirou a minha. O que é nicho, Nem todo maconha? mundo sabe o que é nicho. O que é Eu mandava nicho? você. Não, agora eu falei primeiro. A sua bola. O nicho, galera, é exatamente o que ela falou com relação à moda evangélica. Então você tem um nicho o mercado, né, de roupas, vestuário, acessórios, você tem um mercado feminino, aí tem um range ali, eu tenho que explicar também, Agora né? você explica o que é Você range. tem ali um intervalo ali de idade, por exemplo, e aí você vai afunilando. Então quanto mais para dentro, e aí chega num ponto, moda evangélica para mulheres de idade e tal, a tal. Então quanto mais você vai afunilando esse mercado, mais nichado fica. Então esse que é o termo. Aí Muito tem um utilizado funil de no vendas business, mais... Você vai tornando cada vez mais Mais específico objetivo, o seu né? público, né? Funil de venda é outra vai coisa, pro mas outro é porque canal. isso. Deixa aí então a palavra pra você cantar. Depois a gente né? explica também. Numa próxima. Numa próxima. Ah, então tá bom. Mas isso, é porque isso é um funil, mas não é um funil Não de vendas. vendas, Vendas. especificamente. vai definir uma persona, seu cliente ideal e vender para aquele Só tipo explicando, de público. talvez alguém esteja ouvindo uma voz aqui no estúdio, mas essa voz é do estagiário. É o 01. É o homem invisível. É o Lombardi aqui, é o Quase, Henrique. sombra do ratinho. Ele está aqui para nos ajudar e fazer comentários. Aí eu decidi vender vestido, saia e blusa, porque eu tinha bastante... Nichou mais ainda. Eu tinha mais dificuldade, muita dificuldade, de achar vestidos comportados, mas que fosse assim, mais bonito, mais moderno, É o entendeu? famoso sexy ser vulgar, né? Isso. Então eu falei, vai ser vestido, saia e blusa. Hoje Perfeito. hoje o forte mais é vestido mesmo. E Esse aí, vestido da senhora? É. Lindo, É gente. bonito. claro, eu sou Briana. Ah, tem que ser. Maravilhosa. E aí, no curso eu aprendi que não é Esse importante... curso é um curso de vendas que você fez. Na verdade eu fiz vários, mas tem um que eu participo de uma comunidade, donas de loja. Ó, É do Ítalo Maciel, vocês podem... sim, não, aqui... Mas é porque eu indico ele assim para todo mundo. Ele tem mais de 100 aulas que ele explica sobre fluxo de caixa, sobre planejamento, como que fazer Legal. campanha, como fazer publicidade, como fazer tráfego pago. Porque acontece, quando a gente começa, eu não tenho funcionário. A gente tem que saber E o de empresário, tudo. né? Então você tem que fazer de tudo. Então esse curso foi, já tem mais de um ano que eu participo dessa comunidade. Ele tem aulas semanais
com a gente, ele dá Legal. mentoria, entendeu? E ele vai ensinando, vamos supor, você quer ganhar X naquela semana, você quer ganhar X naquele mês, ele vai te ensinando quantas peças que você tem que vender. Ele é um rapaz novo, não tem nem 30 anos, mas ele é um fenômeno. Ele criou todo um... Ele tem uma metodologia, uma forma de Isso. venda. Legal. E aí eu preciso fazer um parênteses, porque o que você está falando é muito rico. A galera que está ouvindo a gente, porque assim, é muito interessante que você pensou em empreender, na verdade veio na veia, né, que você está falando, e você foi aprender e foi se capacitar. Isso. Então assim, e ao ir se capacitar, você falou, eu fiz vários cursos, mas teve um que eu me destacou isso. Então assim, eu estou falando isso por quê? Por vários motivos. Mas a galera vai assim, mas eu já fui numa palestra, não achei legal. Cara, porra, não é assim que funciona. Foi uma, né? Não, Você tem foi que em uma estudar. palestra, você tem que estudar. Tem que ter Sim. estratégia. Você muito. Você fez cursos em palestras enfim, pagos, gratuitos e outros pagos. Você investiu A no seu maioria conhecimento. os bons são pagos. Os bons Sim, são com pagos, certeza. você investiu nisso. Então assim, já fica essa lição pra galera que tá ouvindo, assistindo a gente, que assim, você quer fazer alguma coisa, estude. Né? Vai Invista em estudar, você, invista né? em você. A gente vê os valores. Ai, cara, não existe coisa. Não, né, invista em cara? conhecimento. Não, e Isso. hoje em dia tem muita coisa no YouTube. Eu assisti Muito. muita aula no YouTube, tudo E gratuito. muita coisa gratuita. Então assim, o primeiro insight que eu quero pegar é esse. Você pensou em você estudou, você se capacitou, você investiu em conhecimento, dinheiro e tempo. Então é isso. Primeira coisa. Segunda coisa, nesse universo de capacitações que você fez, tem uma coisa que aconteceu com você que é determinante para o seu sucesso hoje, que é o seu modelo de negócio. Ao estudar, você entendeu que você não era sobre o que você vendia, era sobre como você vendia. Você Modelo de vende. negócio. Vamos explicar daqui a pouco. Modelo de negócio, funil de venda. Olha, tá vendo? todas as palavras soltas Vou te aí. complicar aqui, Ai, né? ai, o que é isso? Porque o modelo de negócio, gente, a grosso modo assim, não é o que você vende, é como você vende. Então, como você vende determina de forma Toda a simplória aqui. estrutura do seu negócio, né? Isso. É o como, o que, quando, onde, quanto que isso vai custar. Então, assim, é você entender do negócio como todo. Vamos explicar o dela. Fazendo parênteses, vamos explicar, mas fazendo falar. parênteses do seu Parênteses, parênteses do parênteses. Mas é uma conta matemática. Vai. né? No final tem que fechar com todos os parênteses. Mas o que você falou de estudar, eu costumava dizer assim que as pessoas não podem ser muito tecnicistas. Né? Não sei se... Eu acredito que existe essa palavra, mas às vezes, por exemplo, igual a Fabi, ela fez uma faculdade de Direito. Beleza? Então acontece muito das pessoas fazem uma faculdade, entendem do negócio, daquela parte técnica do conteúdo e aí vão para a área. O que a Fabi fez, que acontece muito, mesmo ela não sendo da área de vendas, ela não se formou nisso, ela não teve o que a gente chama de Uma formação em negócio, uma de forma formação geral. de negócio, mas ela buscou isso. Cara. Então isso que é interessante. As pessoas têm a seguinte ideia: eu vou comprar um punhado de roupas, né? Eu vou lá no Brás, vou encher a sacola de roupa, trago para cá e vendo. E pronto. Aí ela não pensa como é que é a gestão do negócio, a questão de fluxo de caixa que ela falou, como é que se faz uma publicidade. Ela simplesmente acha que ela vai montar... o fácil, negócio é simplesmente, sei lá, comprar e não tem gestão Não é por fácil, trás é disso. Não é E fácil. antes que alguém fale assim, eu penso Muito, assim, gente, muito. mas eu conheço fulano que é analfabeto e ganhou dinheiro. Eu também conheço. Só que aí você começa a trabalhar com a exceção e não a regra, né? Exato. Aí o empreendedorismo, galera, é muito probabilidade, né? Então assim, se eu me capacito, se eu me planejo, se eu me organizo e tal, isso tudo faz você aumentar a probabilidade do seu negócio dar certo. diminui E aí seus vai riscos. acontecer exatamente como a Fabi falou, né? O prazer que ela sente. Eu acho de ver o fundamental resultado. a pessoa isso. gostar. Porque eu acho assim, se você não gostar, conforme você vai encontrando as dificuldades, você vai desanimando, você não continua. Entendeu? Então você tem que ter prazer. Porque igual, hoje eu passo perrengue assim, vou pra São Paulo, não durmo direito, entendeu? Ando com peso. Não é qualquer um. Se a pessoa lá não gostar, desiste. ela trabalha em outro lugar. Você consegue trabalhar com outra coisa.
entendeu? Eu precisava... Você fechou o seu parênteses? Fechei. Então vou voltar fechando o meu para voltar para conta. Tá. Então, aí a gente estava falando, eu falei que dos seus estudos, né? Veio uma coisa bacana, importante, que foi como é que eu falei, né? A primeira coisa que eu falei? A parte de estudar, você falou. Estudar, Estudar. exatamente, estudar, obrigado, exatamente Estamos estudar. todos aqui, Marcos. Isso, era um teste para ver se Sim, eu sim, atenção, estamos entendeu? esperando a É que você pizza. falou, né? Parece que vai ter uma pizza depois, Cadê? né? Ai, fui! Ai, fui. E aí... A gente falou que ia fazer essa piada. Ah, vamos lá. E aí... E a outra coisa é do modelo de negócio. Você estava falando, ao estudar, você percebeu, compreendeu que você precisava dar atenção ao seu modelo de negócio, que é a forma como você ia vender roupa. Você sabia que você queria vender roupa. E nisso você acabou entendendo que não era só vender roupa, era como você ia vender. E aí você percebeu, cara, mas não é só vender roupa, eu tenho que nichar. A gente já explicou, eu vou nichar como? É feminino, é evangélico, é tal, vai ser online, vai ser isso, vai ser... Então, esse conjunto de coisas forma o seu modelo. E eu só queria dizer que, galera, isso aqui é muito importante, assim. O modelo de negócio é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que tem dentro da empresa, de quem já está estruturado no mercado, de quem está começando. Quem tem um modelo de negócio mais adequado possível, né, Pedro? A chance de sucesso aumenta exponencialmente. Porque você conhece todo o seu negócio, né? Você conhece perfeitamente, talvez seja muito exagerado, mas você entende muito bem como que o seu negócio vai funcionar. Não quer dizer que vai ficar engessado, que não vai ser aquilo, mas assim, você compreende como é que é o formato do seu negócio para você entrar no mercado. Isso. Legal. Fechou parênteses. Com o tempo eu fui vendo o que eu precisava melhorar, né? Porque quando eu comecei só no WhatsApp e no Instagram. Aí depois eu vi, porque eu comecei a ver que eu precisava de um site. Porque o site fazia eu vender não só para aqui dentro, mas também para fora do estado. Facilita, né? Visualização, toda, O alcance é maior, né? E aí eu criei o site. Depois que eu criei o site, eu comecei a contratar influenciadoras e fazer o tráfego pago no Instagram para poder divulgação. E isso me ajuda muito a chegar novas... Você viu no curso, alguma coisa assim? Nessa comunidade da vigilância. E aí você acreditou, e aí, isso que você está falando, desculpa, porque a história de vocês é muito rica, e essas pausas que a gente faz exatamente para extrair o melhor do aprendizado de vocês para a galera. Explicar para a galera, Assim, né? Por que vocês estão fazendo isso? Porque existe um motivo para tudo, né? Exato. Não é simplesmente o fazer por fazer. Você vê que a Fabi fez, a Michelle também fez. A Michelle foi fazer MBA, cara, para poder estudar empreendedorismo. Então, assim... E olha só, isso. muitas das vezes eu ouvi isso. Você trabalha em alguma outra empresa? Não, eu trabalho nas Intercampus. Mas por que você vai fazer MBA se você trabalha na sua empresa? É Eu como falo, se você não precisasse de capacitação. exatamente. Eu falei, não, é aí que eu tenho que investir. Exatamente. E aí, assim, a Fabi não só entendeu que ela precisava fazer o curso, ela não só fez os cursos, como ela ouviu e compreendeu e aplicou É muito importante ter um mentor. porque ela ouviu. Faz toda a diferença, Não né? Faz toda a diferença. Legal. O meu é o Pedro. O seu Vai perder o ouvido... negócio. Perdi. Não, é de verdade. Você perdeu. Perdi. Os seus ouvidos abertos às explicações e ao conhecimento de quem estava ali para te passar fizeram toda a diferença para você Tô executar. aprendendo ainda. Você também pode ser meu mentor. Valeu. Brincadeira, hein? Deixa ele falar. Tem que aprender. Lá do A, lá do B. Lá do A, lá do B. A gente vê o faturamento. Vai ser minha visa. Que é maior. Legal. Então, assim, queria extrair essa coisa que você falou, que você aplicou. Então, assim, não adianta se capacitar se não aplicar. Você entendeu, você foi humilde. Acho que a palavra é essa, né? Você foi humilde de falar, eu quero fazer uma coisa que eu não sei. O que eu faço? Eu aprendo com quem sabe. E você foi lá, ouviu, é isso que você está falando, eu tenho que fazer, você sabe do que está falando, sentiu confiança, executa. E você fez isso. Então o nome do jogo é esse, é humildade e execução. Legal. Vai lá, manda bala. Manda bala. E ter persistência também, né? Toma. A persistência. Você achou que era só aquilo que você falou, né? Não. É por isso que eu tô aqui, cara.
eu vou aprender muito mais do que eu tô achando que eu vou falar alguma coisa, eu vou falar nada. Não, deixa elas falar, elas estão aprendendo. Elas são nossas mentoras, na verdade. Persistência, Fabi. Você dá a palavra influenciadora aí. Viu? Mas porque elas têm muita... Não, ela... Tá rolando alguma coisa que a gente falou aqui, né? É, Uma coisa que a gente comentou no episódio 0, né? Network. A gente comentou uma coisa no episódio 0 Mas você sobre sabe isso. que a voz aqui, que tá. Vocês não estão vendo, mas tem uma voz aqui, né, no estúdio. tem. Esse E quando ele fala. ele já me mandou até umas É? dicas boas aqui, Tá ó. Aqui, ó, tá aqui no celular. A Mídia, vo- né? Voz, Tá você tá aí? precisar, a gente Voz, você tá aí? Aí, tá vendo? Ah, tá aí, a voz tá aí. Estagiário tá aí não. Estagiário tá aí. Ah, a voz é estagiário. Zoeira falar isso com ele, né? Pelo contrário, só para explicar, Henrique também é um baita de um empreendedor, tá? Pra quem não sabe. Ninguém Empreende sabe, já. né? Seu primeiro ninguém episódio. Não, então já fica sabendo Ninguém já. tá vendo. Tomei um corte. Não, cadê? Isso vai virar um corte do corte do Mas por que podcast. vocês fazem isso com o estagiário? O estagiário não pode participar? Estagiário participa, ele tá ali. Só Ele é com o 100 mil sombra. inscritos. Ah, o O sombra. sombra. Só falei isso com 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Quando ele tiver 100 mil Põe a meta inscritos, aí que ele eu vai. falo. Então tá. Ele vai Fabi, a gente deixa vai eu tomar fazer um a frente episódio aqui, com ele. senão não vai. Fabi, continua. Mulheres, Continuar. né? Mulheres. Sempre. Você não viu falar, vai lá. Aí, quando eu... Deixa eu só contar mais um pouquinho desse. Por favor. Quando eu comecei a ter o meu salário, isso eu aprendi no curso também, porque, gente, eu descobri que eu assaltava a minha loja. Descobri. Os irmãos dela no cachorro quente. No cachorro quente. Eu descobri. Porque, assim, nos primeiros meses, era tudo junto. Era Briana, Fabiana, e aí era assim, quanto mais eu vendia, mais eu gastava, mais eu tirava. E aí eu deixava um pouquinho só para poder reinvestir. Só que aí depois, no curso, ele fala, você tem que deixar um valor reservado para tráfego pago, para as estratégias, e eu não estava separando isso. E aí, no curso também, ele falou, é necessário ter um salário. Você tem que ter o seu salário fixo, independente da quantidade que você vende. Pra Aí você aquilo- ter a sua estrutura de custo aí de aquilo me vida. feriu um pouquinho, né? Porque eu já era diferente, eu já era assim, eu trabalhava com meta, e quando eu batia a minha meta, eu já queria gastar aquela Pegava tudo. meta todinha. Então você, olha só, cara, Sensacional, hein? tipo, você estabeleceu, ela já explicou o que é, mas estabeleceu o Prolabore, que é o salário, a qual você paga pra você. Então tem muita gente que pergunta isso, o que é Prolabore, como é que eu faço isso? Então nada mais é do que você fazer uma retirada, né, das suas receitas, então tudo aquilo que você recebeu, que você teve de faturamento, assim, suas vendas, o serviço prestado. Então você tira um Prolabore, que é o seu salário. E isso é muito importante para que você não quebre seu caixa, né? Sim. Porque muita gente quebra o caixa exatamente fazendo isso aí que você começou a fazer e Que eu não tinha dinheiro para descobri. investir. que eu assaltava. E aí quando eu comecei, né, a poder ajudar em casa, né, a pagar as contas, aí a minha família começou a ver que da Briana existia... Dava pra- agora minha avó já conversa comigo no telefone, diferente. Tem tempo Precisa pra mais falar? ser Agora ela já conversa comigo disponível. diferente. Inclusive hoje ela já até me incentiva a crescer a Briana. Aquela que antes me Ia incentiva. sentir. Não, você não vai vender roupa. Você vai... Ela sempre fala, você vai ser sacoleira, você vai ser igual a sua mãe. Ela só, assim, agora quando eu converso com ela, agora ela, não, você tem que crescer mesmo. Agora ela já me incentiva. Só que ela, assim, só depois que ela viu que eu tava feliz, uma coisa que foi fundamental. Quando eu comecei, eu tava assim, num estado que eu tava bem depressiva mesmo. É porque eu tava muito insatisfeita por não fazer uma coisa que eu não gostava. Quando eu comecei com a Briana, eu mudei completamente, entendeu? E o Miguel, meu filho, tipo assim, foi fundamental. Ah, não pode nem falar deles, não, eu vou chorar. Mas a emoção aqui tá... traga os fora da lenços. média. Gente, ser mãe Henrique, traz o é lençol. uma força. O Miguel me dá uma força que eu não consigo, assim, explicar, gente. Foi fundamental. E eu olhava pro Miguel e eu falava assim, eu vou conseguir as coisas, todos os meus sonhos, porque eu vou dar o melhor pro Miguel. E aí isso, assim, foi assim, fundamental mesmo. Olhar no Miguel. E o Miguel me deu uma força assim, eu posso qualquer coisa. Assim, nada é impossível. Porque assim, quando eu comecei, eu tinha assim, tudo eu achava dificuldade. Só que no curso mesmo, você vê como esse curso assim mudou completamente a minha mente. Ele me ensinou que a minha maior concorrente não é a loja A e B. Eu sou a minha maior concorrente.
Entendeu? Então, assim, toda vez que eu vejo alguma dificuldade para poder fazer em relação a Briana, eu vejo que sou eu que estou colocando as dificuldades. Porque muitas vezes a gente, desculpa, Fabi, mas eu ouço muito isso. Às vezes a gente trabalha com a venda pensando no nosso bolso, né? E a gente não pode trabalhar com achismo, né? A gente tem que ali olhar o cliente, desculpa, o cliente com essa oportunidade de vendas. Hoje mesmo, eu fui num lugar longe encontrar com a cliente, e aí, só que eu fui buscar os vestidos com ela, e nesse primeiro momento ela não ficou com nenhum. Quando eu tava com meu esposo, nossa, a gente veio longe aqui e ela não ficou com nenhum, tipo assim, o olhar dele foi assim, perdeu a viagem, gastei tempo, gasolina, só que ela, naquele momento que eu tava ali conversando com ela, ela já tinha combinado comigo de um próximo encontro, ela já me indicou para as amigas dela, lá no trabalho dela, e eu falei com ele, falei uma frase que eu aprendi também no curso: você está disposto a perder quanto para ganhar ali na frente? Então, quantos assim, não você tem que Quando levar o para levar um famoso sim? dá um passo para trás para dar dois na frente. Cada não que É. você leva, você está mais próximo de levar um sim. Exatamente. E esse curso foi me preparando também o meu psicológico, porque logo nos primeiros meses, os nãos que eu tomava, aquilo me abalava um pouco. Só que ele falava, quanto mais não você vai mais alguma coisa você vai aprendendo, mais preparado. E ele fala, no curso ele fala muita coisa assim, que no começo mesmo, os seus amigos não vão comprar de você, as pessoas em volta de você é a que menos vai te valorizar. É verdade. Então, assim, meio que eu já assistia a aula, então quando eu já lembrava dele. Então, assim, esse curso eu falo que foi assim, uma bênção de Deus na minha vida. De águas, né? Porque até hoje, né? Porque a Briana é recente, é 2020, então eu tô aprendendo ainda. Só que cada dificuldade, eu já tenho a frase dele, ele já tem assim. Você passou a conhecer o processo. Quando a gente conhece o processo, a gente não se aflige. Se eu pego um carro, sabe o que vai acontecer. Você sabe qual é o caminho que você vai trilhar. É. Ali. se eu pego um carro para ir daqui para o Rio de Janeiro, eu sei que eu tenho 500 km para andar e 8 horas de estrada, não vai ser com 4 horas de estrada que eu vou me afligir. Porque eu sei o que eu estou fazendo, o que me espera no caminho, o quanto de gasolina que eu preciso, né, a distância que eu vou percorrer, o tempo. Então você, ao estudar, você virou conhecedor do processo, não você não tem surpresa. Eu continuo Sim, assistindo aula. Mas você sabe aonde você está indo, você está fazendo. Mas vai mais preparada. Vai preparada. Vai preparada. Exatamente. Pode vir que eu tô fervendo. É isso aí. E pra você, Michele, foi assim também, porque a Michele entrou na pandemia também bem assim, pra pedir. Então, 2019 tava tranquilo, né? Tranquilo, aí, como eu falei, fui pra Malta. Aí, 2020, o negócio ali foi difícil. Foi difícil. Mas sabia se você quer continuar? Eu já falei bastante. Não, a gente tá batendo bola. É porque a gente vai jogar a bola pra cá, joga pra lá. É que você contou a história, Mas aí eu vou te contando falar. ainda sua. Olha aqui, então já que a Fabi tá aí falando bacana, né, do coach dela, eu quero falar do meu coach também. Meu coach foi sensacional, realmente foi um momento muito, muito difícil. Porque assim, tem. Mas Ela já falou que já perdeu. E ele é o tio. Mas assim. Mas não, falando sério aqui. Muitos, né, vão ouvir falando sobre essa intercâmbio e tal, a gente vai dividir isso também, claro. Então a gente fala, poxa vida, ela pensou em fechar? Qual é o empreendedor, né, que nunca pensou em fechar? Qual empreendedor, mano? Qual? Não Todos, existe. né? Não existe. É quase Tem uns dia até que sim, fecham. Exatamente. Tem uns que até que fecham, tá? Vou ficar rico, vou fechar. Vou ficar E rico, vou assim, fechar. olha, eu vou dizer uma coisa. Acho que faz umas 2, 3 semanas, não foi, Pedro? Era acho que umas 4 ou 5 horas da tarde, eu peguei o telefone. A gente tava aqui, inclusive. Eu liguei pra ele, falei, Pedro, você tá podendo falar? Ele, não. Falei, tá precisando falar com você. Não, vou falar assim mesmo. Vai ouvir, você que inventou, mandou ficar. Em 2020, gente, quando teve a pandemia mesmo, nós estávamos tudo em lockdown, né, lá em Malta, meu único recurso
na minha cabeça, era Zá Intercâmbios, né? Eu fui ali para trabalhar e estudar, e como a Fabi, eu comecei a ter essa maturidade de tirar meu Prolabore, mesmo que seja ali apertado, né? O famoso, a gente paga todo mundo, que sobrar é nosso. Mas eu aprendi que não é bem assim. E aí, fui ser dubladora, né? Eu tinha que ajudar aí com a renda e fui trabalhar como dubladora. E aí, eu falei, bom, vou investir na Zá, e novamente as coisas começaram a melhorar. E aí, nesse momento, eu conheci o Pedro. E o Pedro... Lá nos chats. Lá nos chats, nos chats da vida. Chat em português, chat. Não, em chats da vida, na nossa conversa, bate-papo no WhatsApp. E assim, o Pedro generosamente, foi assim, muito generoso mesmo. Ele me abençoou e abençoou a Zá Intercâmbios com 3 meses ali de acompanhamento. Olha, deixa eu sua esposa? Gabriela. Gabriela, me desculpa, Gabi, pelas horas ali que vocês tinham que sair. O fuso horário. O fuso horário e tudo mais. Quero agradecer aqui a Gabi. Faz parte. e o Pedro, mas assim, é extremamente importante você ter uma mentoria, né, independente do tamanho, independente do segmento. Eu super recomendo o Marcondes e o Pedro Viana, com certeza. Esse pode, esse pode. Não, mas esse é pode. verdade, é verdade. Porque assim, às vezes, e isso aconteceu muito comigo, é algo aos olhos, né, simples, mas no meio ali do furacão, no meio ali de tanta decisão que você precisa tomar, né, você sabe que você tem um compromisso real com aquele cliente e não é só com o dinheiro dele, principalmente com o sonho dele. O investimento, isso eu falo muito, o investimento que um intercambista tem de ir para um outro país, não é dinheiro. Porque dinheiro a gente trabalha, corre atrás, né? E vamos que vamos. Mas é o fato dele deixar tudo para trás, deixar Muda a a vida, família, né? Muda, né? Você sabe, né, Marco? A gente já fez intercâmbio É. ali, você sabe, tem que dividir e tudo mais. Então, eram detalhes que eu não conseguia ver. E aí, pela mentoria que eu fiz nesses 3 meses com o Pedro, ele abriu ali uma maneira de eu visualizar, entender as intercâmbios, até mesmo me desconectar um pouco ali. Eu sempre brincava isso com você, né? Do meu CPF com o meu CNPJ, eu sempre falava isso para ele. E aí ele me mostrou realmente que eu, com certeza, eu posso ter uma vida tranquila, eu posso ter uma vida de qualidade, de saúde, porque às vezes a gente que é empreendedor, a gente trabalha e não tem tempo pra gente, sabe? É focado no trabalho e esquece da família, esquece da saúde. E eu tô falando pra vocês aqui, vocês empreendedores que estão me vendo, me ouvindo, é que eu pequei muito de não cuidar da minha saúde, né? Nesse período do início mesmo. Importantíssimo. E o coach, né? A mentoria ali que eu fiz com o Pedro, realmente me ajudou a dividir o meu tempo, e isso é muito importante, muito importante. Você estava vivendo um momento, assim, né, sem expor nem nada, mas difícil exatamente pela condição que ela estava. Uma agência de intercâmbio no meio da pandemia no meio global. da pandemia, né? Tipo assim, exatamente. quem faz cara, o quê, como, quando e onde, É. né? Então você imagina, eu me colocar no lugar dela, imagina o que passava pela cabeça, né? O cliente querendo embarcar, não podendo, não pode. pai ligando, mãe ligando, falando, meu Deus do céu. E assim, uma vez que a gente toma a decisão de fazer parte do sonho de um intercambista ou de uma mulher que compra um vestido, né, lindo como você está usando, eu acho que realmente a gente faz parte de todo o fluxo ali, né, de toda a linha do tempo, porque no momento que ele escolhe e faz o investimento nele, mas antes já teve toda aquela construção de sonhos, então isso me afligia muito. Como que eu vou fazer? Né? E aí a mentoria do Pedro me deu essa visibilidade, me deu essa tranquilidade do processo, exatamente. né? Eu Organização. entendi, exato, que não era só eu que estava passando por aquilo, né? Que ia passar. Eu costumo dizer que Deus, ele não nos abandona no deserto, né? Ele fala, vai pro deserto que eu vou te encontrar na outra ponta. Então eu acho que foi isso também que ele me ajudou. E você fala da Fabi. Não, eu ia perguntar para ela se ela, como a Fabi,
que está desenvolvendo o modelo de negócio dela, se você encontrou o seu modelo de negócio, se ainda está em desenvolvimento, se ainda há espaço, se você enxerga espaço para ampliar as AIOS, se as AIOS podem ir para alguns outros caminhos que não é o que você está trilhando hoje, se você pretende isso, né? Sim, Seu mentor já conversou disso com você? Ah, não lembra? Ele lembra. Gente, e inclusive eu quero aqui honrar o Pedro mais uma vez. Marcondes, você é Não. o pai. Não, agora ele tá só Pedro. Não, agora. eu só tô daqui pra cá agora. Não, mas eu vou dizer Sem por querer quê. zoar, mas Já o pai te geralmente esqueceu dá o de- nome, Não, mas eu vou falar o pai é o por que quê. cria, Eu na vou verdade. Eu vou falar por quê. Porque quando eu criei a Zá Intercâmbios, né, ali com a ajuda do Pedro, a Tá gente... muito Aí tá bacana. vendo? Tá chamando o nome do ex. Mas é importante dizer também que quando teve aquele processo ali de expansão, né, não só outras pessoas, mas eu estava no meio de uma mentoria e nós estávamos no meio de uma pandemia. Então, como você criou, né, a sua empresa no meio de uma pandemia em 2020, o ano passado, em 2021, mas que começou em 2020 com a mentoria do Pedro, eu consegui entender que eu poderia expandir a Zaio, porque eu estava trabalhando com serviços. Então, foi que eu me mudei para Portugal e abri a Zaio Intercâmbios em Lisboa, né? Então, hoje temos lá a Zaio Intercâmbios. Quando eu falei com você em 2020, era só eu e mais um vendedor. Hoje nós temos aí mais 7 pessoas no time. Como que cresceu, né? Que legal. E olha que bacana o Fora os seguinte, terceirizados, né? Fora os terceirizados. Terceirizados. a Fabi, ela teve a felicidade de estudar e encontrar o seu modelo de negócio e de cara, não por acaso, mas pelo estudo e tal, ela conseguiu fazer um modelo, não vou dizer ideal, que a gente nunca tem, né? Um modelo de negócio é uma evolução constante. Sim. E é bom que seja, senão você estanca e melhoria acabou, né? contínua, exatamente. Mas ela pôde encontrar algo, pelo menos, uma base sólida com relação à forma de trabalhar. A Michele também encontrou, fez um modelo, mas que careceu, por N motivos, mercados totalmente diferentes, Totalmente. de mais resiliência em relação ao ajuste de modelo e tal. Então, pra gente ver assim, que não tem forma de bolo. Não Né? tem. Não tem faz isso que dá certo. Não Não, tem. pra você deu certo uma coisa, pra Fabi deu certo uma coisa, pra Michele deu outra, e assim vai. Então, o empreendedor tem que estar preparado para aquele processo, né, que a gente falou. Sim. Né, para poder, em cima disso, ter as habilidades de trabalhar conforme o mercado, as coisas se desenvolverem. Sim, Né? e Marcondes, olha como é importante essa questão do tráfego pago. Quando eu montei a Zá Intercâmbios, e ela continuava até semana passada nesse perfil, era um modelo de negócio B2B2C, né, que é o business to customer, né, só para falar aqui. Explica aí pro povo. Agora você falou, você É como fala. se- Em é como se inglês for- eu não entendo não, é Marcondes. Não, vamos lá. É. O business to customer, né, empresa, vamos colocar assim, né, grosso modo. E é como se fosse o modelo de negócio do para iFood, negócio. né? Uhum. Então, é empresa para outro negócio para o cliente Porque final. porque tem a companhia aérea, um exemplo, né? Tem a companhia aérea, tem você que é o agente e tem o cliente final. É porque Galera você entender. Eu sou intermediário. você é o intermediário, você é o entre a business escola. ali do meio. É do meio, Você Exatamente. lida com o negócio na ponta e oferece o serviço dele Eu pro comecei consumidor final. explicando o primeiro bem. entendeu? Exatamente. Entendi. Muito parecido com o iFood ali, né? Sim, sim. Então- Modelo de negócio bem normal hoje em dia. Exatamente. E também como a Fabi, eu comecei, né, a nichar ali, e ainda está no processo, está indo no processo. A Zá Intercâmbios também trabalha com intercâmbio cristão, nós somos também uma empresa evangélica, e estamos aí, trabalhamos com homestays evangélicas, casas de família, escolas de inglês. Então, peraí, você, Michele, começou nichada e se viu obrigada a abrir, a expandir, de certa forma, o modelo de negócio. E a Fabi foi o contrário. Já começou nichada. Exatamente. E se ela começar a abrir, provavelmente não vai ser bom pro negócio dela. Pelo menos não hoje. O mercado muda rápido, né? Amanhã a gente não sabe. Mas você hoje. sabe que foi por causa de medo, tá? Eu no Você começo- nichou por medo? No início eu não nichei por medo. Ah, você não nichou Porque por medo. quando eu abri a Zá Intercâmbios, eu sempre tive isso, falando que a Zá Intercâmbios é uma empresa de intercâmbios cristão. Então eu queria só vender intercâmbio cristão. Certo. Porque existe, sim, escolas e países que só oferecem isso. E eu estava pronta para isso.
Mas aí eu fiquei com medo, de verdade. Fechar demais, não ter mercado. Exatamente. Mercado tem, e muito. Mas eu acho que eu também senti no coração, e também pela estratégia ali que eu adotei junto, né, com os meus mentores aí, Marcondes, Pedro. Vem querer consertar, não. Maravilhosos. Agora eu sou do mentoria. E a equipe também que trabalha comigo, eu resolvi abrir ali para todos, né? Mas sim, tem aquela questão da idade. Hoje eu não trabalho com alguns produtos que eu trabalhar. Desculpa. Não, tá tranquilo. Né? Que eu trabalhar. Tô gaguejando, eu perguntei, né? Se dá pra gaguejar. Pode gaguejar. E que eu trabalhava anteriormente, então eu já tenho uma visão daquilo que eu quero e daquilo que me dá resultado, tanto na rentabilidade, até mesmo no processo, né? E vamos falar a verdade, a gente está evitando fadiga, né, Fabi? Não tem mais idade para fadiga. Então a gente está ali tentando, né, trabalhar com esse negócio. Só que recentemente eu trouxe também para dentro desse plano de negócio, desse modelo de negócios, o vou colocar assim, business to business, né? Então hoje eu também estou trazendo para dentro das Intercâmbios serviço para outras agências de intercâmbio. Então você vende mudanças de ajuste de modelo de negócio. Legal. E você, Fabi, na pandemia, não independente da pandemia, na verdade, que ajustes você fez no seu modelo de negócio desde que você começou, que você considera importantes e que você fez com base no seu conhecimento da execução, né, da prática? Que você começou com estudo. Você fez fazendo, né? Você fez fazendo. O que você mudou e continua mudando até hoje, de quando você começou, o que é hoje? Quando eu comecei, eu usava só o WhatsApp e o Instagram. Só que assim, eu não usava esses meios de influenciadora, tráfego pago. Eu fui... Por falta de conhecimento ou por falta de dinheiro? No começo foi os dois, entendeu? Porque foi muito assim, o curso, eu fui fazendo o curso e já aplicando. Entendi. Foi assim, ao mesmo tempo. Eu não tinha esse conhecimento antes de começar a Briana. Entendeu? Então, por isso que algumas coisas eu falo assim, que foi na prática mesmo, entendeu? Eu ia aplicando na prática, entendeu? Foi na raça mesmo. Hoje, ele até perguntou sobre expansão. Hoje eu tenho vontade, assim, de expandir, porque hoje é na minha casa. Na minha casa é apartamento. Então, assim, meu esposo hoje, ele também trabalha muito em casa, de home office. Eu tenho um filho pequeno, então, querendo ou não, é criança. Com caixa, com computador, com papel. Eu arrumo a roupa, daqui a pouco tá o Miguel pegando a roupa. Então, assim, hoje eu vejo essa necessidade. Eu já estou estudando como será feito isso, entendeu? Eu sinto a necessidade de ter um espaço físico. Outro ponto também, porque eu vejo a necessidade, por mais que, assim, tem os pontos negativos quando você tem um espaço, uma loja física ou um showroom. Só que assim, hoje, muitas mulheres querem experimentar, entendeu? Porque assim, quando eu comecei, experimentavam na minha casa. Então, eu cheguei a atender na minha casa quando eu comecei. Mas antes da pandemia? Não, durante a pandemia, eu atendia eu atendia por horário agendado, uma de cada vez. A estratégia do negócio. Então, seu foco hoje é muito mais, na verdade, melhorar a sua estrutura dentro do mesmo modelo de negócio que exatamente trocar o modelo. Né? É isso. Então isso é legal, porque às vezes a gente fica assim, eu tenho que mudar. Nem sempre. Às vezes você está dando, tem uma forma que você está fazendo que dá certo, é só você estruturar melhor aquela forma, que é o que você está fazendo. Você está pensando na expansão, exatamente. né? Mas dentro do mesmo modelo, né? Na mesma porque forma assim, de eu trabalho. vejo a necessidade até para colocar mesmo, porque lá na minha casa já não cabe mais. Assim, tem roupa da Briana, e cômoda, e guarda-roupa. Eu tenho uma arara na minha sala, tipo assim, a minha casa já está tomada. Já tá lá. Mas você começou com o que dava, com o que você tinha na mão, com o seu pacote, era o seu pacote de fandango. É verdade. E essa lição é muito forte, entendeu? E você começou,
deu certo, testou e agora você está ampliando. Então, assim, você está de parabéns por isso. Assim, hoje eu tô no iPhone 12, mas quando eu comecei, entendeu? Quando você começa, É você o que começa tem. com Eu tô no quem? Você iPhone tira a 12, foto com, entendeu? Então, assim, às Ou vezes nada. eu vejo, tem meninas que às vezes me mandam mensagem e falam assim, mas eu preciso de celular tal, eu preciso, comece com o que você tem. Quando eu comecei, eu levava na casa das pessoas, eu tinha uma malinha só. Depois que eu fui adquirindo outras malas para poder levar, entendeu? Foi Dia das Mães, depois meu esposo foi me dando uma mala. Então, assim, a gente tem que começar o que a gente tem. Porque às vezes a gente vai colocando barreira. Não, eu não vou começar porque eu não tenho um celular bom. Como que eu vou fazer? Às vezes você começa com fandango, né? Olha só. Dividindo um fandango. Quando Você eu fica comecei- pensando na estrutura que você nem fez nada. Exatamente. Não. Eu comecei com um computador Sony Vai que eu comprei no Walmart. Meu irmão falava pra mim assim, como é que você consegue trabalhar? Que eu ficava Porque é o que eu horas tenho. pra Rodando. poder abrir, eu tava rodando ali, ó, atualizando. Porque senão você nunca chega a lugar nenhum, né? Você Não. fica esperando sempre o perfeito, né? É. E aí... Não, E é uma coisa que o pessoal tem falado muito, eu acho que vale ressaltar, eu escutei isso esses dias, né? Antes feito do que perfeito. Aí eu escutei alguém, não vou lembrar quem agora para poder falar, mas falou bem assim, olha, não é muito bem por aí, porque não é antes feito do que perfeito. Tudo bem, você tem que fazer, mas tem muita gente que leva isso pro lado do mal feito, entendeu? Então as duas estão colocando aqui, né, pra gente, que o que elas fizeram não foi mal feito, foi bem feito com aquilo que elas tinham nas mãos. O Cortella tem uma frase em cima disso, você tem que fazer o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda, com mais estrutura nos casos, né? Então, assim, é sensacional não, essa o frase. processo é muito... E o Cortella fala essa frase e depois ele dá um exemplo, o de uma senhorinha que tem em casa, de forma humilde, umas louças, umas panelas antigas, tal, uma casa toda humilde, mas que ela mantém ali aquela louça de alumínio, os copinhos, eles são amassadinhos, tal, mas está tudo brilhando, está tudo limpinho, está isso tudo aí. guardadinho. Então não é sobre o luxo da panela Da nem do cozinha. copo, é o que você tem. É minha panelinha velha, é amassadinha, meu copinho de Ela tá alumínio, brilhando. mas está brilhando, está limpo. É linda, tá, sensacional. é isso que vocês fizeram. Mulheres sensacionais. Obrigada. Obrigada. Parabéns para É. vocês. Acho que tá aqui 2 modelos de negócio incríveis. Histórias diferentes, né? Diferentes. Começaram... Mas interessante que tem pontos em comum, né? Uhum. É verdade. A gente até falou isso aqui. São mulheres, não por serem mulheres que a gente teve, eu até falei isso com o Marcondes, olha, esse episódio ele não precisa ser sexista, não é isso que a gente quer, porque eu acho que o empreendedor ele passa por dificuldade, independente se ele é homem ou se é mulher, porque a dificuldade ela tá no mercado, ela não tá no gênero. Na verdade, né? em alguns mercados, o homem vai ter mais acesso, no outro não, a Sim, mulher, a aí mulher- é outra história. Exatamente, É. então Não tem nada não a é esse o ver, objetivo, né? mas assim, É. são mulheres, cara. E no caso, a gente sabe que em certos pontos é mais difícil, igual a Fabi contou a história dela, do filho e tal, tá ali, você tem que manobrar muita coisa, né, que às vezes a gente nem pensa nisso, né? Isso não passa pela nossa mente. Mas são 2 histórias fantásticas, tiveram muitos insights aqui, eu acho que quem tiver, eu gosto de falar, usar a palavra, quem tiver a sagacidade de entender o que elas falaram, cara, desde a história de vida até o comportamento delas no negócio, cara, dá muito caldo, hein? Dá muito calmo. Tem muita coisa legal das duas, cara. E eu acho que dá pra convidar elas mais vezes, aí a gente vai entrando estamos em aqui. cortes, né? Eu acho não, tenho certeza, Só que a né? Michelle tem que ver em que lugar do mundo que ela vai estar. Aí Não, talvez tem que usar a TV aqui pra ela poder aparecer. Gente, olha, eu costumo dizer que a Zá Intercâmbio saiu lá na frente, antes mesmo da pandemia, porque sempre foi online, né? Sempre foi ali remoto, sempre foi nômade digital. Então, só me colocar aí na tela do Vila do Empreendedor, Tá aqui vendo? no cantinho, estarei lá. Fabi, você estava falando só para finalizar da sua história, então. Como é que você está hoje? Como é que ficou? Fecha Tá falando pra da gente expansão esse- dela, né? da Do desejo de expansão. expandir. É isso, eu sinto essa necessidade, né, de poder separar, né, porque hoje eu tenho o meu ambiente, A casa ficou pequena. aí com criança, não, assim, hoje isso me incomoda, e também até para poder receber as clientes, porque eu comecei a ver que por mais que o online, eu não vou deixar o online,
Mas esse contato é fundamental, porque quando eu conheço a cliente, eu tenho muito mais facilidade de vender também quando eu encontro com ela, assim, entendeu? Você tá ali, você mostra a peça, ela experimenta a peça, ela tá vendo a peça, não é só a foto, é uma experiência diferente. Então, assim, o modelo que na minha mente hoje, para mim, seria o ideal, eu tentar, entendeu? Ter o online, mas eu também ter a loja física, entendeu? Fora que também, às vezes, no online, quando tem pessoas que às vezes ainda é meio receosa. Quando eu falo que eu não tenho a loja, porque tem gente que pergunta, você tem loja física? Acho que é bom. Onde é showroom, onde é a loja? Aí, por mais que eu fale, eu tenho CNPJ, entendeu? Mas a pessoa ainda, assim, ela tem uma certa resistência, entendeu? E ó que eu mostro, assim, um pouco do bastidores, entendeu? Mas a pessoa sente uma segurança. Sente uma segurança, pra ter uma segurança. Mas no resto, é isso. Legal. Isso tudo. Então é isso aí, Pedro. Muito bom, hein? Mais uma coisa pergunta? pra caramba. Sensacional. Fechou. Cara, eu acho que tem coisa pra caramba aí que elas falaram. O principal é essa questão da atitude delas enquanto empreendedores, enquanto mulheres se capacitaram, agiram, o mercado bateu em uma de uma forma, na outra de outra, mas ambas tiveram a resiliência, estão tendo, né, capacidade de se reinventar, de enxergar as necessidades que o negócio de cada uma impôs ao próprio negócio, né, para crescimento, para reestruturação, e eu acho que esse é um das maiores aprendizados que a gente tem aqui. Fantástico. Meninas, o pessoal quiser acompanhar vocês, onde é que eles podem te encontrar nas redes sociais? Bom, quer fazer intercâmbio de curta a longa duração? @zaintercâmbios. Aí, ó. Vamos junto. E a mulherada que quer comprar um presente, um vestido, Fabio, ou o marido que quer dar um presente, onde é que A ele... pessoa pode comprar pela vez, então, né? os maridos, então, eu já até mando mensagem já. O bom Aliás, que o marido... Pedro, você podia dar um vestido, né? Pra sua Mas- digníssima, Olha, né? Pedro, você olha podia só. dar um intercâmbio pra Não. ela pra Paris, nós Tá, aí o temos. intercâmbio eu dou em dobro, eu Não, dá vou um junto. intercâmbio. Não, antes de Compra começar, a uma Gabi roupa. tava até contando quantos vestidos que ela já tem da Briana. É, tá né? vendo? Ela é fã de carteirinha. Poxa vida, Pedro, tô aqui falando da mentoria. Vamos Mas fazer é a um intercâmbio longo pra prazo. Paris, né? Longo prazo. 4 semanas no mínimo. Sua rede social, onde é que as pessoas podem te encontrar? O Fabi? Instagram da Briana, gente, é loja @lojabriana. Marcondes, onde é que as pessoas podem te encontrar se quiserem saber mais? @marcondes.caldeirajr. Beleza? E eu, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram também, @pedroh, de Henrique, .viana com 2 N's. Pedrão, antes da gente fechar, eu acho que tem uma coisa legal que a gente pode fazer. O quê? Dar aquele minuto final para Michele e para Fabi Para. sintetizarem assim, em 1 minuto, Você vai qual é marcar? o principal cronometrado, não precisa ser tanto, assim, mas é o principal recado que elas, o principal aprendizado que elas tiveram até hoje na vida delas enquanto mulheres empreendedoras, enquanto empreendedoras, que elas querem deixar de lição, O legado o delas. legado. O o legado. legado que elas querem deixar para os nossos ouvintes aqui. Boa. Vai lá, Michele, o que você quer deixar? O que Vem à pega sua mais em mente. você? De lição que você quer deixar que bateu em você para os nossos ouvintes? Manter a empatia do que você, um cliente, eu sempre falo isso, o cliente tem que ser o seu melhor amigo para ele conquistar, né, a sua confiança ali, você a dele. E não desistir porque independente do segmento, a gente cai aqui, levanta lá e vai embora. Legal, É simples e objetivo. legal, legal. Ok, Fabi. Eu diria, se você tiver um sonho, você que está me assistindo, não desista do seu sonho, persista, não tenha vergonha do seu processo. Eu até hoje, cada conquista da Briana, quando eu comprei uma arara, quando eu comprei um manequim, cada coisa eu comemoro, porque eu sei o quanto duro foi para eu conseguir adquirir aquilo. Então, tenha persistência, tenha fé, não desista dos seus sonhos. Show. Isso aí. Muito Valeu. bom. Faço E delas minhas palavras. muito bom aprendizado delas e uma informação de utilidade De última pública hora aqui, aqui, de última né? hora. Ah, A Vila Velha, que a gente prometeu naquele episódio, do primeiro, lembra? Falar, é a 5ª cidade mais antiga do Brasil. Olha quinta cidade lá. mais antiga do Brasil. Isso Tá aí. vendo?
que contribui para dar o nome do nosso Vila do Empreendedor. Fantástico. Vila do Empreendedor. Muito bem lembrado. Pô, valeu, obrigado. Valeu, o estagiário Obrigada, trabalhou gente. aqui nesses últimos 10 segundos pesquisando no Google. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado Obrigada, pela audiência. gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Um Valeu, abraço. galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.